Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 até o 22. Acompanhe na sua Bíblia, espero que a sua tradução não seja muito diferente da minha. Tá? Os irmãos sabem, a versão que eu uso é a versão trinitariana, né? Então diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é interessante, eu chamo a sua atenção porque em cada uma das 7 cartas, ele começa dizendo, conheço as tuas obras, e ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não à igreja, mas às igrejas. Às igrejas. Então, irmãos, como eu disse, nós temos tido o privilégio de estudar nas quartas-feiras o livro de Apocalipse, né? E o livro de Apocalipse, ele foi escrito por... Me ajuda aí, irmãos, hoje vai ser mais participativo, tá? O livro de Apocalipse foi escrito por quem? Por João. Ele foi escrito por João Batista, amém? Não? Qual João é esse? João, o teólogo, ou né, João amado, né, o João apóstolo. João apóstolo, ele escreveu quais outros livros também, ou só Apocalipse? Ele escreveu quantos livros? 4 ou 5? Conta comigo, ele escreveu João, o Evangelho de João. Ele escreveu 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Tá? Então esse João, ele escreveu 5 livros. O apóstolo João, ele foi banido para uma ilha chamada Patmos, a qual existe até hoje. Nós vimos na quarta-feira, inclusive fotos, né? Mas essa ilha existe ainda até hoje. E aqui ele traz uma mensagem dada pelo próprio Jesus Cristo, a qual foi entregue para João através do seu anjo, como nós vemos no capítulo 1. Então ele traz essa mensagem aqui. E hoje à noite a mensagem central aqui é: carta à igreja em Laodiceia, a igreja em cima do muro. Desculpa, irmãos, eu não achei o melhor termo para descrever essa igreja. A igreja em cima do muro. Então tem algumas características importantes aqui. Nós encontramos então as 7 igrejas da Ásia. Aquele é o mapa da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Aquele círculo que você vê é a ilha de Patmos, que inclusive existe até hoje, e existem moradores nessa ilha, e existem também turismo, né? Muito turismo, pessoas que vão até ali para poder conhecer, afinal de contas, o lugar onde João recebeu a revelação do Senhor. Nós já estudamos então a igreja em Éfeso,
que fica lá naquele lugar onde você vê. Nós estudamos também a carta para a igreja em Esmirna. Nós estudamos a carta à igreja de Pérgamo, também de Tiatira, também a de Sardes, a de Filadélfia, e hoje nós vamos estar vendo a carta para Laodiceia. Podemos notar, dividindo o texto, como Jesus se apresenta. Como Jesus se apresenta. No versículo 14 nós lemos: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Chegamos a entender, estudamos detalhadamente que quando ele fala ao anjo da igreja, ele não está se referindo a anjos com asas como nós pensamos, mas ao representante da igreja, ao líder da igreja. Então ao líder da igreja escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus ele se apresenta aqui, irmãos, como o Amém. O Amém. Amém significa, é uma expressão hebraica que foi também colocada para o grego, que significa convicção de afirmação. É por isso que quando nós ouvimos um irmão orar, no final nós dizemos Amém. Por quê? A irmã Ana Maria fez uma oração hoje, eu concordei com a oração dela e eu tenho convicção de que é o correto, de que ela orou da maneira certa. Então eu digo Amém. É uma concordância. Então Jesus ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha aqui, essa palavra testemunha é a mesma palavra usada para mártir. Mártir, ou seja, aquele que sofre pela causa de Deus. Jesus sofreu, Jesus foi morto por servir a Deus, por cumprir a vontade de Deus para a nossa salvação. Testemunha fiel e verdadeira. Agora chegamos num ponto muito importante, e eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. Ele disse no finalzinho: o princípio da criação de Deus. Certas denominações, inclusive os testemunhas de Jeová, eles usam esse versículo para afirmar que Jesus foi criado por Deus, que Jesus ele está abaixo de Deus. Mas irmãos, aqui algo interessante que eu quero chamar a sua atenção é que, na realidade, esse versículo diz o contrário. Essa palavra aqui, o princípio, essa palavra princípio, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, foi? No caso do Novo Testamento, ele foi escrito em qual língua? Grego e aramaico, especialmente a língua grega. O Novo Testamento ele foi escrito especialmente em grego. E quando você pega uma Bíblia grega, com os escritos originais, corretos, sem ninguém mexer, quando eles pegaram essa palavra e traduziram para o português, fizeram errado. Porque na Bíblia grega não é princípio. Não é princípio. Aqui a palavra grega é arque, que foi traduzida para o português como princípio, mas na realidade ela significa origem de todas as coisas, ou aquele pelo qual todas as coisas se originam, ou seja, o Criador de todas as coisas. Então é isso que esse versículo está dizendo, ele coloca Jesus como o Criador de todas as coisas, não é o princípio de toda a criação, mas é o Criador de toda a criação. E além disso, essa palavra também ela pode significar uma segunda coisa, que essa segunda coisa, para você que estiver anotando, em Tito, no capítulo 3, no versículo 1, nós encontramos essa definição, que significa também autoridade, magistrado, potestade, ou seja, líder, chefe, aquele que manda. Então nesse versículo, irmãos, Jesus ele se refere a si mesmo aqui como aquele que manda, que ordena, o soberano sobre todas as coisas, o criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, nos versículos 15 e 16, nós encontramos esse mesmo princípio. Porque em Colossenses 1, 15 e 16 ele diz ali, e ele, falando de Jesus, e ele é antes ou existe antes de todas as coisas. E todas as coisas existem por causa dele. Sem ele, nada do que existe foi criado.
Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Então, na realidade, esse versículo não está dizendo que Jesus foi criado por Deus. Está dizendo que Jesus é Deus. Está vendo tanto que é importante a gente entender a palavra de Deus? Infelizmente, irmãos, quando foi traduzido para o português, perdeu muito o sentido de muitas coisas. De muitas coisas. Então Jesus, ele tem toda a autoridade e ele se apresenta dessa forma aqui. Como a autoridade, o Criador. Uma segunda coisa que nós notamos aqui são os elogios. Para cada igreja que nós estudamos, nós vimos como Cristo se apresenta e nós vimos elogios que Cristo traz àquela igreja. E aí eu pergunto para os irmãos, quais são os elogios que você encontrou nesse texto? Alguém pode me dizer? Quais são os elogios? Nenhum. Infelizmente, irmãos, era uma igreja que não tinha nada de elogio. Não tinha nada. A igreja que nós encontramos que as outras cartas, Jesus ele traz elogios para toda a igreja. Porém, na igreja de Sardes, Jesus não traz elogios para toda a igreja, mas para um grupinho de pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Isso você lê em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 4. Algumas poucas pessoas que não haviam se contaminado, mas poucas pessoas. Mas pelo menos tinha um pouquinho, não tinha? Mas e Laodiceia? Irmãos, aqui é uma igreja que não é mencionado aqui a respeito de perseguição também. Como nós vimos, né, na Filadélfia, hoje é o primeiro dia da semana, né, na quarta passada, semana passada. Então, não tem nada a respeito de perseguição, não tem nada que tiraria a liberdade religiosa deles, como nós. Tem alguma coisa que tira a nossa liberdade religiosa? No momento? Não temos. Temos perseguições acirradas no momento? Não. Alguém aqui foi preso por Jesus? Por pregar a palavra de Deus? Ainda não. Mas essa aqui era uma igreja que, apesar de todos esses pontos positivos, irmãos, não tinha nenhum elogio por Cristo. Nenhum elogio. Já pensou, irmãos, nenhuma coisa boa. Nada. Mas pelo contrário, nós vemos aqui então algumas repreensões. Jesus diz palavras duras nessa carta para essa igreja, mas nada sem amor. Nada que Jesus diz aqui é sem amor. Mas aí nós encontramos aquele princípio importante, irmãos, e nós vemos isso na vida de Cristo. O amor, ele não pode te impedir de dizer a verdade, mas a verdade tem que ser dita com amor. Entende isso? A verdade, ela tem que ser dita com amor, mas o amor não pode impedir você de dizer a verdade. E eu amo os irmãos com todo o meu coração, eu amo essa igreja, cada pessoa que está aqui sentada, irmãos, eu te amo em Cristo. Eu zelo pela sua vida, eu oro por você. Eu peço a Deus pela santificação da nossa igreja. Eu oro muito. Mas sabe de uma coisa? Esse amor que eu tenho por você não pode me impedir de dizer a verdade. Porque isso tem acontecido com muitos pregadores da atualidade. Porque eu te amo, eu não vou dizer as coisas que a Bíblia diz, as coisas duras da palavra de Deus, mas eu vou falar somente sobre o amor de Deus. E aqui, irmãos, nós encontramos isso na vida de Cristo. Ele traz algumas palavras aqui que, sinceramente, se Jesus escrevesse essas palavras hoje para a nossa igreja, diretamente, a Igreja Batista da Graça escreve. Sinceramente, irmãos, isso aqui é caso de chorar. É caso de lamentar diante de Deus. Então ele fala aqui algumas coisas a respeito disso, e uma das coisas ele fala que era uma igreja morna.
Por que que essa carta faz dessa igreja? Por que que aqui nós temos a revelação de uma igreja totalmente diferente das outras? Por causa das qualificações, por causa das características dessa igreja. Os irmãos notaram, prestaram atenção no que nós lemos? Versículo 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você já imaginou, irmãos, uma igreja que deixava Deus, Cristo, que deixava o nosso Senhor Jesus Cristo com enjoo? Uma igreja que deixava o Senhor Jesus, figurativamente falando, doente? Uma igreja que não trazia alegria ao coração de Cristo? Essa era a igreja em Laodiceia. Assim era essa igreja. Era uma igreja morna. Morna. Significa que era uma igreja que estava em cima do muro. Irmãos, estar em cima do muro é tão pecado quanto estar do lado errado do muro. Entenda isso. Porque existem muitos crentes hoje em dia que ficam em cima do muro. Não, isso aqui é pecado, não é pecado, não é. Depende do ponto de vista. O que é pecado para você não é para mim. O que é pecado para mim não é para você. E a palavra de Deus fica onde? Qual é o nosso padrão de julgamento do que é pecado e do que não é pecado? É a Bíblia. É a Bíblia. Irmãos, nessa época de pandemia, nessa época de caos político, nesse tempo caótico que nós vivemos, nós precisamos adotar uma postura certa, de crente verdadeiro, de crente que desce do muro e fica do lado de Cristo, da palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão, não existe outra coisa. Não tem o tal do achismo, já ouviu o achismo? Não, olha, você vê nesse texto da Bíblia, esse é o seu ponto de vista. Certa pessoa disse para mim uma vez, quando foi mostrar um texto na Bíblia, ele disse assim: não, mas essa é a sua interpretação. Epa! Escuta isso, irmãos, isso é importante. Cada pessoa não tem a sua interpretação. Não existe outra interpretação da Bíblia. Não existe. A Bíblia se interpreta ela mesma. Só existe uma interpretação. Mas a Bíblia se contradiz. A Bíblia nunca, jamais se contradiz. O que existem são pessoas que não gostam de estudar a Bíblia, não compreendem os textos bíblicos e acham que a Bíblia se contradiz. Isso não existe. Não existe contradição. É justamente por isso, irmãos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas para eles não. Estava em cima do muro. Eu não sei se eu... Será que é pecado isso aqui? Será que não é? O que a Bíblia fala? Então eles... Quer dizer que não havia nenhuma diferença entre aquela igreja e o mundo lá fora. Irmãos, essa é a época que nós vivemos. Olha para o seu redor. Olha para as pessoas ao nosso redor, aqueles que levam o nome de Cristo, aqueles que falam, aqueles que se denominam como evangélicos. Porque você entende isso, né? Quando você fala assim, eu sou evangélico, significa que você pode ser de qualquer tipo de igreja. Qualquer tipo de igreja, menos católica. Mas tudo. Junta tudo. Agora, quando uma pessoa fala assim, olha, eu sou um crente no Senhor, eu sou um salvo pela graça de Cristo, isso significa que você tem Jesus como seu Salvador, que a Bíblia é a sua única regra de fé, e tudo que você busca fazer na sua vida está em conformidade com a palavra de Deus. Pecamos? Pecamos. Somos perfeitos? Não. Nós erramos? Erramos. Pisamos na bola? E muito. Mas a Bíblia diz o quê? Que o justo cairá até 7 vezes e se levantará. O ímpio não. Ele cai e fica prostrado. Esse é o diferencial, irmãos. O nosso diferencial. Então o mundo havia entrado dentro dessa igreja. Quando as escrituras se referem ao mundo, não quer dizer globo terrestre ou planeta Terra, mas se refere ao curso deste mundo, às coisas deste mundo, aos costumes deste mundo, às coisas que para o mundo é comum, mas para Deus não. Para Deus não. Tem certas coisas, irmãos, que não podem entrar na igreja. Isso é lá fora. O mundo está lá.
A igreja de Cristo, ela deveria influenciar o mundo, não ser influenciada pelo mundo. E é o que tem acontecido. Olha ao seu redor, irmãos. Isso aí não é difícil de ver, não. Você vai encontrando e você vai vendo vidas e vai observando os testemunhos das pessoas. E nós não vemos isso. E aí tem pessoas que dizem assim, mas pastor, mas a gente tem que cuidar da nossa vida. A gente não pode ficar cuidando da vida dos outros. Mas nós não temos um testemunho para zelar? A partir do momento, irmãos, que eu me tornei membro dessa igreja, eu tenho um testemunho para zelar. Porque onde eu vou, eu carrego a Igreja Batista da Graça comigo. Porque eu sou membro dessa igreja. Onde eu vou, eu carrego a igreja de Cristo comigo. Porque eu sou a igreja. Por isso que nós temos que prestar muita atenção na nossa vida diante de Deus. Muito. A igreja de Cristo, muitos membros dessa igreja têm se esquecido do princípio importante. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E eu não coloquei aqui, mas o versículo 17 diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por quê? Porque essa é a vida de um salvo verdadeiro. O mundo tem entrado para dentro das igrejas trazendo ensinamentos, conceitos, opiniões, achismos, que não são coerentes com a palavra de Deus. E vem sutilmente, devagarzinho. Quer entender isso um pouquinho só? Só alguns exemplos aqui para a gente entender um pouquinho? Meio pesado, irmãos. Tem certeza que quer ouvir? As irmãs teriam coragem de sair andando lá fora, no meio do povão, com roupa íntima? Você teria coragem de fazer isso? Sair lá fora de calcinha e sutiã? Que isso, pastor? Coisa feia. Não, mas não são palavras feias? Não. Peças íntimas, lingerie. As irmãs teriam coragem de sair no meio do povão disso? Mas por que muitas mulheres cristãs, se você troca o tipo de tecido e coloca, se você troca o tipo de tecido e coloca da mesma cor, aí já pode. Porque aí não chama lingerie, é biquíni. E convenhamos, irmãos, entre biquíni e lingerie, eu acho que a maioria das lingeries são menos escandalosas do que os biquínis. Mas pastor, não é lingerie, é biquíni. Tem diferença? Algum irmão aqui teria coragem de sair de roupa de baixo aí na rua? Teria coragem de vestir, sair, tirar as calças e sair na rua? Sair de cueca? Não, pastor, mas não é cueca, é sunga. Mas, irmãos, se você troca o tecido, vira outra coisa? Se você põe listradinho ou floral, pode. Mas se é a cor da pele, ou preto, ou não sei, ou branca, aí já não pode. Se é pano grosso, pode. Se é pano fino, não pode. Fala a verdade, sutilmente isso não entrou dentro das igrejas? Fala a verdade, irmãos. Devagarzinho. Vem entrando dentro das igrejas. São coisas desse tipo, irmãos, que a gente tem que prestar atenção. Nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que o meu corpo, o seu corpo, pertence a quem? Ao Espírito Santo e à minha esposa. O meu corpo pertence ao Espírito Santo e à minha esposa só. E jamais eu deixaria outro homem ficar olhando o corpo da minha esposa, porque ele é meu. O corpo da minha esposa é meu e do Senhor Jesus só. O meu corpo pertence à minha esposa e ao Senhor Jesus só. Aí pessoas chegam, como eu já ouvi pessoas dizendo, não, pastor, mas esse é o seu ponto de vista. Tá bom.
Nós estamos falando de Bíblia, correto? Então, aí eu sempre desafio, traga versículos da Bíblia que contradizem o que eu estou dizendo e eu vou me curvar diante de você. Ninguém chega, irmãos, porque no fundo, nós sabemos o que é correto. A gente sabe o que é certo. Mas sabe o problema? A gente fica em cima do muro. Aí às vezes a gente coloca certas peças de roupa, né? Que, eu não sei se... Será que isso aqui... Será que está apertado? Eu não sei se está apertado. Não está tão apertado, todo mundo usa. Olha o mundo entrando na igreja, começa pouquinho, começa devagarzinho, Então, irmãos, nenhuma outra pessoa pode ver o seu corpo. Ninguém. É para o seu marido, é para a sua esposa. E nota, marido e esposa. Então ninguém pode ver. Você sabia que o seu corpo é a casa, é o templo do Espírito Santo? Princípios esquecidos nos dias de hoje, não se encontra mais esse tipo de... Desculpa, irmão, esse tipo de mensagem não se encontra mais nos dias de hoje. Não existem mais. Pouquíssimas igrejas falam sobre isso. Por quê? Porque o que diz ali o sucesso de uma igreja, na realidade, para muitas pessoas, é quantas pessoas têm, o tamanho do patrimônio, quanto que entra de oferta, quantos ministérios existem, quantos instrumentistas existem, quantos pregadores tem. Isso aí é sucesso de igreja, na visão das outras pessoas. Só que é justamente esse princípio que Jesus combateu para uma certa igreja, para a igreja de Sardes. Porque nós encontramos ali em Apocalipse 3, versículo 1, diz, por exemplo, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Jesus. Ele diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Quando ele fala, tens nome de que vives, é fama, significa assim, olha, conheço as tuas obras, vocês têm a fama de que estão vivos, têm a fama de que estão indo para frente, têm a fama de servir a Deus, têm a fama disso, o nome daquilo, mas vocês estão mortos. É o que Jesus disse para Sardes. Porque certos princípios foram esquecidos. 1 Coríntios diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você e eu, irmãos, eu não sou de mim mesmo, você pertence ao Espírito Santo agora. Mas quando eu recebi Jesus como Salvador, eu não sabia disso. Amados, quando nós recebemos Cristo como Salvador, no momento em que Jesus nos salvou, nós fizemos uma aliança com Ele. Senhor, a partir desse momento, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu vou cumprir a tua vontade. Naquele exato momento, o Espírito Santo, ele veio, habitou no seu corpo. Você se tornou o templo, a habitação, a casa do Espírito Santo. É por isso que essa casa ela tem que estar limpa. Tem que estar limpa. Ele diz por quê? Porque fostes comprados por bom preço, ou seja, um preço muito alto. E nós sabemos, nós ouvimos muito. Qual preço foi esse? O sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não só o seu espírito, mas o seu corpo também. Pessoas dizem assim, não, mas você não está vendo o coração. O importante é o coração. Essa é outra filosofia mundana que tem entrado dentro das igrejas. É mundano esse pensamento. Não, mas você está vendo o coração, você está vendo o corpo, mas o que importa para Deus é o coração. Irmãos, na realidade a palavra de Deus é muito clara, que aquilo que está dentro do coração resplandece pelo corpo. Se eu chego de repente aqui para pregar a palavra de Deus, né, de bermudão, chinelinha de dedo, né, camiseta regata, e aí eu chego aqui e dou um alô para a galera, pode saber, tem algo errado muito sério com o meu coração. Não, mas eu não vou te julgar porque Deus olha o coração. Ué, irmãos, você sabe a verdade, dá para entender a verdade.
Então é esse o princípio que tem sido esquecido. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é justamente por isso que o salvo verdadeiro, ele não tem contato com cigarros, com drogas, com bebidas alcoólicas, com coisas que danificam esse corpo que pertence ao Espírito Santo. Não é meu, é do Espírito Santo. Então nós não temos contato com essas coisas. Na realidade, nós nem deveríamos saber a cor dessas coisas, muito menos o gosto dessas coisas. E tem muitos irmãos, os nossos irmãos, que foram libertos dessas coisas. E ninguém, irmãos, eu conheço pessoas que ninguém precisou chegar e falar assim: isso aí é pecado, larga isso, é pecado, larga isso. Ah, mas eu estou viciado, eu não consigo vencer. Larga isso, você tem que largar. Não, eu conheço muitas pessoas que não precisou ficar assim insistindo para largar, mas por quê? Deus faz a obra. Tem irmãos aqui que eu sei, são milagres de Deus, porque Deus libertou a sua vida. Tem famílias que quase foram destruídas por causa da bebida. Deus te libertou. Deus fez o milagre. Deus fez a obra. Tem irmãos que poderiam dar um grande testemunho de vida, irmãos. Por quê? Porque é o que o Espírito Santo faz. Porque não faz parte de nós. É do mundo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Não faz parte de nós. Irmãos e irmãs, então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos no nosso corpo ou com o nosso corpo. Ele não é meu, esse corpo não é seu, ele é emprestado. Deus vai prestar conta de mim e de você um dia. Você pertence a Cristo, busca as coisas de Cristo. Você tem que chamar a atenção de Cristo, não do nosso corpo, mas de Cristo. Cristo. A respeito do louvor ao Senhor, os irmãos não desejam louvar o Senhor o tempo todo? É o que a Bíblia diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém? Mas existem cristãos que não atentam para esse versículo, porque ouvem música do mundo. Nota, devagarzinho vai entrando. Pastor, mas não é música do mundo assim. Não é bem música do mundo. Já viu alguém falar assim? Pastor, mas aquela música não é bem do mundo. Aí fica em cima do muro, né? É e não é, sabe? Assim, né? Ou é do mundo ou não é. Ou você vai louvar o Senhor continuamente ou não. São coisas, irmãos, que fazem de uma igreja morna. E tem sido esquecido esses princípios. Eu vou abrir meu coração para os irmãos, de verdade. Quando eu estava estudando esse texto aqui, esses dias, eu senti vontade de chorar. Porque eu comecei a enxergar a minha miséria. Eu comecei a enxergar a minha pequenez diante de Deus. Eu consegui enxergar o quanto eu falho na oração, no louvor ao Senhor continuamente. Porque muitas vezes eu sou um reclamão. Ah, está muito quente? Não. Ah, está muito frio? Ah, faz tempo que não chove. Vixe, está chovendo demais. Irmãos, isso são coisas importantes. O problema maior dessa igreja, como muitas outras igrejas que nós encontramos, e Deus nos livre disso, é que apesar de ser uma igreja morna, eles se achavam os tais, os melhores, era uma igreja orgulhosa. Os irmãos notaram no versículo 17, ele diz: como dizes? O que eles diziam? Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Só que, irmãos, nós estamos fazendo a descrição de uma igreja mundana. Então esse tipo de igreja é aquele tipo de igreja que quando você ia ensinar a palavra de Deus, algum princípio importante na palavra de Deus, era aquele tipo de igreja que dizia assim: isso aí eu já sei. Não, mas isso aí eu já sei. Ah, nós temos que ser santos. Eu já sei isso aí. Nós temos que amar a Deus. Isso aí eu já sei. Nós temos que buscar a vontade de Deus. Não, isso aí eu já sei. Temos que orar. A gente já sabe disso. É claro que temos que orar. A gente já sabe.
Esse tipo de igreja. Você já viu, tem um ditado, um provérbio, eu não sei de onde surgiu, mas diz uma grande verdade. É mais ou menos assim, né? O princípio é esse. Não se pode encher um copo que já está cheio. Já observou isso? Pega um copo, enche ele de água. Você vai conseguir colocar mais água do que cabe no copo? Para você colocar algo dentro daquele copo, você tem que fazer o quê? Esvaziar e tornar a encher. É isso que nós temos que fazer muitas vezes, irmãos. Entenda, eu estou pregando para mim. Não, eu não estou pregando, eu estou pregando para mim. Deus falou comigo. Eu preciso muitas vezes pegar aquilo que eu tenho no meu copo, figurativamente falando, jogar fora e permitir que o Espírito Santo, a palavra de Deus, torne a encher com aquilo que o Senhor deseja, não com aquilo que eu desejo, não com aquilo que eu quero. Mas essa era uma igreja orgulhosa. Nós aprendemos muito, irmãos, com essa igreja. É aquele tipo de pessoas que acreditava assim, não, eu já tenho tudo. Eu sou rico. Já tenho aí 40, 50 anos de convertido. Já li a Bíblia 30 vezes. Fiz o seminário. Meu amigo, quem é você para falar comigo? Eu sou um teólogo. Eu sou um estudante da palavra de Deus. Olha quantos anos eu tenho de convertido e olha você. Quem é você para falar comigo? É sério. Puxa, mas que arrogância. Mas tem pessoas que agem dessa forma. Quando nós chegamos com a palavra de Deus, irmãos, não faz diferença se é uma pessoa com mais tempo de conversão, mais estudada, mais teóloga que exista, ou até mesmo uma criancinha simples, uma criancinha pequena. Se chegou com a palavra de Deus, não é a palavra da criança, é a Bíblia. Mas esse povo era um povo orgulhoso. Não, eu rico sou, estou farto, não tenho falta de nada. Era um povo orgulhoso. Mas além disso, apesar de serem um povo orgulhoso, eles eram um povo iludido. Por que nós vemos que era um povo iludido? O próprio Jesus Cristo, ele diz para essa igreja, como dizes, rico sou e estou enriquecido e não tenho falta de nada. Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E não sabes disso. Jesus diz, e não sabes. Por quê? Porque eles eram um povo orgulhoso e iludido. Eles se iludiram com as suas práticas, com o seu ritualismo de culto, com toda aquela religiosidade, dízimos, ofertas, presença no culto e tudo mais, e se esqueceram do principal, relacionamento íntimo com Deus, que só pode ser alcançado em santidade, na busca pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é o que a Bíblia diz. Então se esqueceram disso, mas todo aquele ritual. Quer aprender sobre esse ritual? Se você estiver anotando, eu te incentivo. Leia Isaías capítulo 1 e Malaquias capítulo 1. O resumo de Isaías capítulo 1 e Malaquias capítulo 1, o resumo de tudo aquilo era o seguinte: vocês estão aí se reunindo, fazendo todas essas reuniões, cultos e tudo mais, e eu mesmo não estou recebendo nada. É o que Deus diz. É o que Deus diz. Então esse era o caso desta igreja. Era uma igreja iludida. Se achavam, né, que eram os bons e tudo mais. Era uma igreja iludida. Nós encontramos algumas coisas interessantes. A gente está quase terminando, eu quero convidar os irmãos a anotarem um jogo de palavras que Jesus Cristo faz para essa igreja. Versículos 17 e 18, então eu quero ler de novo. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu.
Aconselho-te, Jesus diz, que de mim compres ouro provado no fogo. Esse provado no fogo é para saber se o ouro é verdadeiro, ouro valioso, para que te enriqueças. E roupas brancas. Por que roupas brancas? Eles eram especializados em roupas escuras, uma lã negra. Jesus fala, compre roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu não sei se os irmãos conseguem notar um jogo de palavras aqui de Jesus Cristo, mas ele traz um ensinamento importante. Tenta acompanhar comigo, eu espero ser claro. Quando ele diz, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, no versículo 18 ele dá o conselho, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Olha, você é pobre, miserável, paupérrimo, mas compre ouro de mim, ouro. Você só pode ser enriquecido comigo. A verdadeira riqueza sou eu, Jesus diz. Mas além disso ele traz outras coisas, ele chama eles de cegos. Mas aí Jesus diz também no versículo 18, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha, vocês são cegos, mas pega colírio, unge os olhos de vocês para vocês começarem a enxergar. Começa a enxergar as coisas da maneira certa. Enxerga a sua condição, enxerga o que você é. Presta atenção, deixa de ser morno, sai de cima do muro. Mas aí ele fala também, é muito interessante, irmãos, ele diz, e nu, lá em cima, cego e nu, aqui ó. Mas aí ele dá o conselho, e roupas brancas, aconselho-te que compres roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Notaram aqui as palavras de Jesus, que interessante? Jesus chama a atenção, mas ele traz o conselho. Olha, vocês são cegos, põe colírio nos olhos para começarem a enxergar corretamente. Olha, vocês estão nus, a vergonha de vocês está aparecendo. Mas compra roupas brancas para tampar a sua nudez. Roupas brancas simbolizam a justiça de Cristo, santidade. Roupas brancas na palavra de Deus significa santificação. E ele fala também ali, né? Vocês viram? Ele fala ali que és um desgraçado pobre. Mas compra ouro, ouro verdadeiro, ouro provado que é verdadeiro. Compra de mim ouro, para que você seja rico. No versículo 19, nós encontramos então a repreensão de Cristo, mas a sua misericórdia e o seu amor. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Para quem está anotando, quer entender sobre a correção de Deus, leia Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 15. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 15. Não temos tempo, fala sobre a correção do Senhor. Mas a oportunidade, irmãos, de se arrepender. Eu já mencionei aqui, tem uma música muito bonita do Grupo Logos. Não sei quem é das antigas aí. Conhece o Grupo Logos? Pesquisa lá, bonito. Tem uma música interessante deles que a letra diz o seguinte: enquanto há vida, há esperança. Sabe o que vai acontecer no final, depois do versículo 22, que nós entramos no capítulo 4 de Apocalipse? A partir do capítulo 4 de Apocalipse, nós não encontramos mais a igreja. Não tem mais igreja. Sabe o que aconteceu logo no finalzinho, ali do versículo 3? Entre o capítulo 3 e o capítulo 4, o arrebatamento da igreja. A igreja, nesse momento, ela foi arrebatada. Porque aí começa a descrever as coisas que acontecem nesse mundo e as coisas que acontecem lá no céu. Então nós entendemos que a igreja sobe nesse momento, a igreja foi arrebatada. Mas por enquanto nós estamos aqui, irmãos. Então existe tempo, tem tempo ainda para a gente santificar a nossa vida. Ainda tem tempo. Não, pastor, mas eu já estou santificado. Opa, rico sou, de nada tenho falta. Cuidado. Não, pastor, mas eu já tenho uma vida santa diante de Deus. Epa, cuidado. Rico sou, de nada tenho falta. Já sou perfeito. Não.
Nenhum de nós, irmãos. Porque a nossa santificação nesse mundo, ela é progressiva. Nós nunca chegaremos na totalidade da santificação nesse mundo, mas deve ser o nosso alvo. Deve ser. Então ele traz aqui, ele diz, olha, arrepende-te. Arrepende-te. E ele diz, versículo 20. No versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Uma característica dessa igreja, irmãos, letra D, era uma igreja que deixava Jesus do lado de fora. Todo o ritualismo do culto eles tinham. Sabe, aquela religiosidade, aquela pompa. Tudo tinha. Mas o próprio Jesus estava lá de fora. Estava lá de fora. Esse é um versículo muito usado na evangelização. Abra o seu coração, a porta do seu coração para Jesus entrar. Queridos, aqui está falando para a igreja. Igreja de Cristo. Abre a porta, eu quero fazer parte da sua vida. Abrir a porta significa reconhecimento do pecado, arrependimento. Quando ele diz entrarei em sua casa, essa palavra sua casa, a palavra grega é autos, que é a mesma palavra usada para o nosso português, como autoexame, autocontrole, etc. Significa que Jesus queria fazer parte da vida deles individualmente, do coração da igreja e de cada membro em particular. Quando ele fala, se você abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ceia significa banquete, festa. Jesus quer entrar, quer jantar comigo. Ele quer ter um banquete, uma festa na minha vida. Porque Jesus ele fala em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Um relacionamento mais profundo com o Pai só é possível, irmãos, através desse princípio de Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras. Por que adúltero? Porque nós somos a noiva de Cristo. E aquele que é noivo, ele não pode adulterar. Ele não pode buscar outro relacionamento lá fora. É Cristo. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Finalizando aqui, concluindo. A recompensa. Assentar com Jesus no trono. Versículo 21 disse: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Nós já entendemos, irmãos, especificamente quando fala ao que vencer, pelas descrições que são dadas a todas as igrejas, nós entendemos que é a igreja de Cristo. A igreja verdadeira de Cristo, ela vai se assentar no trono com Cristo. O que significa isso? A Bíblia se explica a si mesma. Efésios 2:6. Quando fala que no momento em que Jesus nos salva, o que acontece? E nos ressuscitou juntamente com Ele, Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que lugares celestiais são esses? O trono, estar junto com Cristo, no reino celestial de Cristo, no reino onde Ele se assenta no trono, nós estaremos com Ele, lá no reino celestial, irmãos. Então essa é uma promessa para a igreja. E aí, diante disso, não compensa viver uma vida santa nesse mundo? Jesus pagou o preço. Irmãos, nós vamos estar lá no céu um dia. Lá no céu. Eternamente com o Senhor. Sabemos que Jesus é o único perfeito. Concluo com isso. Jesus é a única pessoa perfeita nesse mundo. Sabemos. Mas existem certas pessoas que deixam uma marca. E dessas pessoas eu quero citar um homem, um grande servo do Senhor, Leonard Ravenhill. Ele influenciou muitos servos no passado, inclusive A.W. Tozer, um grande teólogo, professor, escritor, tenho livros dele, é alguém realmente estudioso. Esse Leonard disse que Tozer chegou para ele um dia e disse o seguinte: Leonard,
Nós mal colocaremos os nossos pés lá na eternidade e já fixaremos os nossos olhos e vamos curvar as nossas cabeças em vergonha e humilhação, dizendo: existiam tantas riquezas em Cristo e eu vim para o tribunal de Cristo para ser julgado pelas minhas obras, quase paupérrimo, pobre, miserável. Leonardo morreu em 94, aos 87 anos. E eu achei interessante, isso aqui é só por curiosidade. Na sua lápide, traduzindo, diz assim: carregado pelos anjos, as coisas pelas quais você está vivendo fazem valer a pena a morte de Cristo? As coisas pelas quais você está vivendo fazem valer a pena a morte de Cristo? Ou seja, Jesus morreu para você viver desse jeito? Jesus morreu lá na cruz, derramou seu sangue para eu viver desse jeito que eu vivo? Não. Para nós podermos ter um relacionamento íntimo com Ele. Isso é possível. Mas a única forma disso ser possível é através da santificação. Lê comigo, se você quiser. Vamos ler junto. Gostoso esse versículo. Leia. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos deixar o mundo lá fora e viver uma vida santa diante de Deus. A única maneira de termos um relacionamento com Deus é pela santificação. Não tem outro jeito. Existem muitas coisas lá fora que o mundo te oferece e me oferece. Muitas coisas. Nós não vamos citar essas coisas, mas o Espírito Santo, com certeza, ele tocou no seu coração com certas coisas. Certos tipos de roupas, certos decotes, certas práticas que não são para o crente. É do mundo. E o mundo passa, como diz 1 João capítulo 2, versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos fazer a vontade de Deus. O arrebatamento, irmãos, está quase chegando. Nós já estamos indo embora desse mundo. Como que nós vamos chegar lá? Como? Paupérrimos, sem nada para a honra e glória de Deus? Ou com uma vida santa? Que aí Jesus vai olhar para mim e para você e dizer assim: servo bom e fiel. Você viveu uma vida santa. Para a sua vida, o sacrifício de Cristo não foi em vão. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. É só pela graça de Deus.